pedimos agora que neste momento o Senhor venha com a tua presença, essência e excelência, dissipando todas as cadeias do mundo espiritual, desfazendo todo o mal e concedendo a vitória de cada um de nós que estamos agora buscando a tua face, a tua presença e a tua essência, a tua excelência. Oh Deus querido, Deus amado, sobre nós nos capacita com a tua graça, com a tua virtude, com o teu perdão, com a tua unção, para que as respostas imediatas não estejam intervidas, impedidas, aniquiladas, bloqueadas, e o teu nome, Pai, oh Deus, venha ser glorificado nesta noite, neste dia. É a tua noite, esta hora é a tua hora, e eu creio, Pai, que nós buscamos a tua face. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. Derrama, Senhor, sobre nós a tua graça, a tua rica, infinita misericórdia, virtude, poder, unção, graça, capacitação, o teu refrigério, bálsamo, arrancos cansados, as torres, tudo tem, meu Pai, trazido tristeza, agonia, em nome de Jesus, descontentamentos espirituais, que neste momento, meu Deus, envia teu Gabriel, Miguel, nesta noite, para guerrear, pelejar, agir, interagir, traz a tua presença, te convidamos, Espírito Santo, convidamos, Espírito do Senhor, convidamos a tua presença notória, genuína, tua presença que nos enche, tua presença que nos transporta, faz nos transportar nesta noite, uma igreja carente, necessitada, daquele que vive e reina para todo sempre, daquele qual foi enviado pelo próprio Cristo, dizendo: não vos deixarei só, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E neste momento, meu Deus, visita lá a família, parente ou parentela, meu Deus, todos os entes queridos de cada um de nós que estamos aqui clamando, buscando a tua face, em nome de Jesus, na ativação da atmosfera espiritual, no mundo invisível, naquilo que é incrível, impossível, porque o Senhor é fantástico. Oh, e canta lá uma súria, anderecando, minha dábria, a dália você, ressai, oféria, oh, rabachanda, rabachênia, entre os montes de Candarabachênia, toca-nos com as tuas brasas tiradas do teu altar, meu Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, no teu nome que nós clamamos, no teu nome que nós suplicamos, no teu nome, Senhor, Deus criança, venha receber a tua presença nesta noite. Eu peço nesta igreja, eu peço nesta casa, tocar juntas pelo teu poder, em nome de Jesus. Oh, querido Espírito Santo, vem, tu és bem-vindo, tu és tudo que nós temos, vem nos encher agora. Oh, glórias, nós te adoramos, Espírito Santo, nós te adoramos, Espírito Santo. Oh, calamante, passagem fortíssima para a vida de cada um de nós, o qual todos conhecem a história, louvores, pregações, cânticos a respeito deste fato ocorrido na vida deste homem que tem por chamá-lo de profeta, Neemias, este grande homem de Deus. O significado do seu nome é aquele que conforta ou aquele que consola. Esse mesmo Neemias que estava
em um cargo abençoado, abençoadíssimo, no capítulo 1, que vai falar no seu versículo 1, que Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que é metade de novembro e metade de dezembro, a Bíblia diz que, estando ele em Suzã, a fortaleza, veio um dos seus irmãos por nome de Anani, e ele e alguns de Judá. Neemias perguntou pelos judeus que escaparam e o restante, os que estavam no cativeiro e acerca da cidade de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restam do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Essa era a situação do povo. As portas, que tinha as 12 portas proféticas, queimadas a fogo. O muro fendido. A palavra fendido significa fendas, brechas. Essa era a situação do povo de Jerusalém. Esta era a situação da cidade de Jerusalém. E essa era a situação dos muros. Uma cidade que não tinha os muros, mas era uma cidade ao qual os inimigos transitavam à vontade. Os arqui-inimigos, os adversários, e todos conhecem lá no livro de Daniel, capítulo 1, por permissão de Deus, Deus permitiu que os inimigos viessem, saqueassem Israel, principalmente o reino de Judá, Jerusalém, o templo, roubasse os utensílios sagrados que eram utilizados na igreja, destruísse o templo, roubasse o ouro, levasse toda aquela formosura que estava no templo desde a época de Salomão, deixasse o templo destruído, os muros da cidade em ruína, em escombros, com fendas, com brechas, e as portas, os inimigos queimaram elas no fogo. Esta era o retrato da cidade de Jerusalém, um local onde tinha uma muralha extensa, um lugar onde era o centro de toda a adoração de Israel, um lugar que outrora multidões vinham para adorar a Deus. Mas Neemias está em Suzã, 1.500 quilômetros de distância. Neemias estava entre os cativos. Ele foi levado entre os cativos. Os seus pais também foram levados entre os cativos. Ali tiveram Neemias, onde ele cresceu, trazendo à tona a continuidade da profissão do seu pai, Acalias, que era o antigo copeiro do rei. Agora Neemias vai dar continuidade no capítulo 1, versículo de número 11, vai dizer que ele era copeiro do rei. Em outras palavras, mordomo. Ele era mordomo do rei Artaxerxes. Mordomo e copeiro. No original significa misvá, que significa conselheiro. Neemias era um conselheiro também. Neemias dava conselho, aconselhava, também provava o vinho e a alimentação, para que o rei não viesse a ser envenenado. Neemias está lá no palácio, no apogeu, no conforto. Mas Neemias, quando fica sabendo da triste história de como está Jerusalém, olha aqui que
sendo que Neemias nunca tinha ido até aqui então em Jerusalém. Neemias não conhecia Jerusalém, mas ele era carismático. Neemias sentiu no seu coração um amor, um desejo de chorar pelos que choram. Neemias vai tomar dor do seu próximo. Quando ele fica sabendo da triste história, do triste estado que estão aqueles que sobreviveram do cativeiro, voltaram sim, porque o tempo do cativeiro acabou. Mas quando eles chegaram na cidade de Jerusalém, encontraram a cidade destruída, não tinha nada para eles se desfrutarem. Então eles estão passando fome, estão em grande miséria, em grande desprezo, a cidade está em ruína. Para muitos que olhavam, para muitos que viam, passava batido. Era só mais uma história, era só mais uma cidade. Mas para Neemias não. Mesmo ele não conhecendo a cidade de Jerusalém, ele sentiu a dor do seu próximo. E agora ele vai fazer o seguinte: ele vai se levantar, ele vai sentar, vai chorar, vai se lamentar, depois ele vai jejuar, depois ele vai orar. Eu falei aqui que no mês de Quisleu, ele vai receber a notícia de novembro e dezembro, a notícia do seu irmão Anani, um dos que tinha vindo lá de Jerusalém, trazendo o retrato da história de como estava a cidade. Mas Neemias era copeiro do rei, ele não tinha nada a ver com isso, mas só que ele vai pegar e vai sentir a dor, vai se lamentar, vai orar, vai buscar a face do Senhor. Ele vai fazer jejum, ele vai fazer oração pelo espaço de período de 4 meses aproximadamente, até o mês de Nissan, que é março e abril, metade de março para abril. Neemias vai orar, falei aqui domingo passado, 4 meses consecutivo, preparando o seu espírito diante de Deus, fazendo uma preparação para ir para um confronto. Vai sair do conforto e vai ir para um confronto, ajudar vidas. Neemias tinha um sentimento missionário verdadeiro que impulsionava e ardia no seu coração por ver as vidas sofrendo. Ele chorava, ele se lamentava, ele sentia aquela dor. Então ele vai se prontificar, ele vai sair dali do seu conforto, da sua posição, para estar se frisando e estender a mão e chorar com os que choram. Hoje em dia muitos só querem sorrir com os que sorriem, mas não quer chorar com os que choram. Eu creio que nessa noite aqui Deus vai estar levantando muitos Neemias, homens e mulheres que sentem o sentimento ali pelas dores do seu próximo, e vai estender a mão para levantar e não para julgar, e não para apontar, e não para colocar para baixo, mas vai estender a mão para que Deus venha o conceder a vitória. Em primeiro lugar, Neemias, antes dele dar um passo, ele vai para a oração. Depois que Neemias passa 4 meses consagrando, ele vai chegar no mês de Nissan. 4 meses depois, ele vai se apresentar diante do rei. Naquela oportunidade, ele ia servir o vinho. Na hora que ele vai servir o vinho, Neemias era feliz, Neemias estava contente, mas quando recebe a notícia catastrófica da cidade de Jerusalém e dos seus antepassados, agora Neemias vai se lamentar. Ele vai chegar diante do rei com semblante triste, com o seu rosto triste, entristecido. O rei vai ver quando ele estava com a sua rainha e lá ali no seu trono, vai ver que o semblante de Neemias está diferente, está diferenciado. Neemias está triste, e ali ele vai perguntar: por que estás com o coração triste, com o rosto triste? Porque você não está doente? Ele vai explicar a situação da cidade dos seus pais, dos seus antepassados, conquistar a cidade. É bem verdade que depois de 4 meses, Deus endureceu o coração do rei Artaxerxes, que era uma das pessoas mais importantes daquela época, e ele vai conceder a permissão para Neemias ir até a cidade de Jerusalém. 1.500 quilômetros ele vai caminhar, ele vai viajar a cidade de Jerusalém, mas ele não vai lá só para se condoer-se, ele vai lá para colocar a mão no arado, porque Neemias
Neemias orava, mas agia. Neemias não ficava só esperando cair do céu. Neemias fazia a sua parte. Muitas das vezes oramos e queremos que as bênçãos todas caiam do céu. Neemias, ele orava e a oração dele tinha ação. Ele colocava a mão naquilo que era para ele fazer, ele fazia. Neemias vai se colocar ali na brecha para edificar os muros. E a Bíblia diz, por sua vez, que o rei vai conceder cartas essas de autoridade, e através dessas cartas que o rei vai conceder para Neemias, Neemias vai alcançar território, Neemias vai alcançar lugares que ele mesmo por si próprio não conseguiria. Em primeiro lugar, ele está cativo, ele tem que receber autoridade, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, porque estavam cativos. Mas o rei vai conceder a carta, o rei vai assinar com o seu anel, com o seu sinete, vai bater ali e vai entregar para Neemias. Com aquela carta, Neemias vai pisar onde os seus pés não poderiam pisar. Neemias vai alcançar e vai chegar em lugares que automaticamente, naturalmente, ele nunca ia conseguir chegar sem aquela autorização. Levanta a mão para o céu que eu quero liberar uma palavra profética. Hoje Deus vai te dar cartas espirituais para você alcançar, para você galgar, para você chegar aonde você naturalmente, com seus recursos, com a sua capacitação natural, nunca ia conseguir chegar. Mas quando Deus concede a carta, Deus vai abrindo porta onde não tem porta, Deus vai abrindo porta onde só tem parede, Deus vai abrindo um veneno para o povo dele passar. Então, através daquelas cartas, Deus vai abençoar Neemias. Foi por isso que Neemias está dizendo, no versículo de número 18, então me declarei, como a mão de Deus tinha sido comigo, e ele me favoreceu, e ele veio a meu favor. Aleluia! Neemias vai passar, não é um lamentador, ele se lamenta. Lamentar não é murmurar, lamentar é revogar, lamentar é dizer para Deus, Deus, eu não aceito essa situação, eu não aceito ver Jerusalém, a cidade dos meus antepassados, da maneira que está. Oh Deus, o Senhor tem uma promessa. Meus pais me diziam que iria chegar um tempo da vitória, que iria chegar um tempo que o Senhor ia se manifestar e edificar Jerusalém de volta, ia levantar Jerusalém de volta a sua glória. Então nesse momento vai alcançar a vida de Neemias e Deus vai ser com ele, e Deus vai favorecê-lo, e Deus vai trabalhar na vida de Neemias. Ele vai alcançar coisas que nunca ele poderia alcançar sem essa autorização. Aleluia! Ele vai trabalhar, ele vai colocar a mão no arado, e Deus vai conceder vitória para Neemias. É verdade que no capítulo 3, Deus vai permitir que Neemias levante 38 grupos de homens e mulheres capacitados por Deus, escolhidos para estar lado a lado com Neemias. No capítulo de número 3, Deus vai conceder a Neemias esses 38 grupos que vai viajar de Suzã para Jerusalém com Neemias. A caravana vai ser grande. Os inimigos que se preparam, aqueles que se levantou contra você, vão ser o exército do adversário. Mas nessa noite, levanta a mão, que Deus vai mandar um exército de anjo, vai mandar guerreiro, vai mandar, levanta a mão. Nesta noite, Deus vai mandar Gabriel nessa noite, Deus vai mandar Miguel nessa noite, e vai andar com você na terra. Eita glória! Levanta a mão aqui. Quem crê que mais são os que estão conosco do que estão com eles? Levanta a mão na boca. Sabe por quê?
Qual é a certeza que eu tenho? Qual é a garantia que Neemias teve que eu posso ter? O versículo que acabamos de ler, a mão de Deus estava com ele. Ele favoreceu. Eita! A mão de Deus está com a igreja e vai nos favorecer. Levanta a mão a Deus, segundo lugar. Trabalha, supra. Essa é a garantia que você vai alcançar todas as promessas que Deus fez. Aleluia! Levantamos e edificamos as nossas mãos para a peleja. Levanta a mão, igreja do Senhor. São Neemias aqui nessa noite. Levanta a mão. Aleluia! Ele canta lá na sua da lavaia. Neemias tinha empatia. Ele foi e se colocou na brecha da vasilha. E Deus o levantou. Ele não teve medo. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. A Deus era com ele. Os inimigos olhavam e não via Neemias sozinho. É por isso que não tocaram no cabelo de Neemias. Nem o filho do teu cabelo me deu para tocar. Levanta a mão. Porque o Senhor já está passando aqui. Ele me canta lá na súbia. A boca aqui nesse lugar. E verifica. Porque aqueles que duvidam de você vai viver a tua vitória. Aqueles que duvidam de você, temos que na meia cabeça e diz: cadê o governo? Cadê o escola? Ai, na proporção de glória. Levanta a mão para o céu aqui. Eita, maravilha. Muitos não dão nada por você. Muitos colocou você de canto, ritmo da fila. Não tem problema não, eu vou dizer que a fila, Deus manda a fila. Deus última passada. Primeiro levanta a mão. Aleluia. Eu quero ver se tem Neemias aqui. Eu quero ver se tem Neemias aqui. Então pega a palavra. Receba a palavra. Receba o cumprimento da palavra. Receba a palavra. E calma. Neemias chega em Jerusalém para edificar os muros. Eita glória! Quando Neemias começa a sentar o bloco, quando ele começa a levantar o muro de pedra, se levanta Sanbalate e Tobia. O Gesem sempre vai ter uns endemoniados para tentar te parar. Para tentar te parar. Sempre vai ter os opositores. Aleluia! Que não vai, não deixa você ir. Não vai, não pode ninguém faz. Esses são Sanbalate, são Tobia, são Gesem. Sabe por quê? Eles olham para o muro fendido. Ele olha para a muralha derrubada. Ele olha para a porta queimada. E diz: acabou assim. Aleluia! Acabou coisa nenhuma. Chegou o tempo de restauração. Chegou o tempo de restauração. É na tua casa. É na tua família. É na tua vida. Acabou coisa nenhuma, capeta. Trabalha. Glória. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Hoje, Fernando, trabalha só. Eita glória. Sai da frente, sai da lado. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Eles estão se prontificando. Aí não fica os não. Já tem gente chorando na vida. Já tem gente chorando na vida. Já tem gente chorando na vida. É o Espírito do Senhor Jeová. Está dizendo: eu te trouxe aqui para restaurar a tua vida, para restituir os danos que foram roubados.
que entende é tempo de restituição. Bate na mente alguém e fala, receba um tempo de restituição. Chegou na sua vida hoje. Fala para ele. Fala para ela. Fala para ele. Fala para ela. Neemias está lá em cima do muro, edificando, trabalhando, fazendo a obra. Eita! O juiz endemoniado, Roberto, vai mandar fazer carta dizendo que Neemias quer pegar o lugar do rei. Quer pegar o lugar do rei. Pega mesmo, aqui que é teu, filho. Aqui que é teu, igreja. Levanta a mão até o segundo andar. Ninguém vai tomar. O que Deus colocou na tua mão. Aleluia. Abra a boca aqui para glorificar. Aleluia. Sambalate vai dizer para Neemias, vai descer do mundo, vai para ir pelo vale de Ono, vai para eles bater boca. Mas estão inventando mal contra Neemias. Mas Neemias estava debaixo de uma direção de Deus. Eita, Neemias estava debaixo de uma autoridade de Deus. Foi Deus que permitiu. Se Deus que permitiu, que minha preocupação está preocupado com o quê? Está com medo de quê? Levanta a mão para o céu. Foi Deus que te deu a carta. Foi Deus que te deu o aval. Foi Deus que te deu permissão. Então Neemias, Sambalate e Tobias vai ficar falando sozinho. Mas você não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Não vai descer. Não vai desistir. Depois da mão. Só os Neemias. Rasga o grito. Me dá um minuto de glória. Evangelista Marcos Paulo, aleluia, a carta veio 4 vezes, escrita, aleluia, mas desce daí, o rei está abrindo, Neemias olhou de lá e disse, isso não, estou em uma grande obra e não posso parar, porque eu sei que ele chamou, eu sei que ele tirou de lá. Levanta a mão, canta lá pra chefe. Quem te chamou foi o rei. O rei, Senhor, do Senhor. Levanta a mão. Essa é a combustível espiritual agora. Vai, vai, Aleluia!
Receba a santa presença do Espírito Santo agora. Receba aí. Receba aí. Receba a santa presença do Espírito Santo aí. Não vou te parar. Prepara 5 vezes. Prepara Neemias. E quando viu que ele não estava ouvindo, se fez de surdo os inimigos. Porque ele já tinha ouvido a voz de Deus. Tem hora que tem que fazer de surdo os críticos, para aqueles que dizem que você nunca vai conseguir, não vai receber, não vai conseguir os seus projetos, não vai conseguir os seus sonhos. Tem hora que tem que fazer de cego, e tem que fazer de surdo, e continuar marchando, e continuar trabalhando, e continuar quando os inimigos veio. Neemias usou a estratégia de Deus, que Deus deu para eles, e colocou guardas. O guarda trabalhava com uma mão, assentando as pedras no muro, e na outra estava com uma espada na mão. Eita glória! Deus está pondo uma espada na tua mão. Levanta a mão para o céu. Quando o inimigo chegou, e a Enoque viu diferente, eles estão trabalhando com uma mão, e a outra não tem uma arma, tem uma espada. Aleluia! Olha a nossa espada aqui, capeta. Receba
Santo. Você não vai economizar glória a Deus, nem aleluia, nem palmas para Deus na hora que eu contar. Porque Deus vai ativar uma dimensão tão linda, tão forte. Pastor, porque quando a mão de Deus está sobre nós, as coisas que era para demorar vai ser rápida. Muros menores demoraram 3 anos e meio para ser concluído. E a Bíblia diz que Neemias concluiu em 52 dias. 52 dias. Deus está prestando a tua vitória. Deus está prestando a tua vitória. Levanta a mão. Quando dizer Pai, Filho e Espírito Santo, você vai dar a melhor salva de palmas aqui para Jesus, não é para pastor nem para apóstolo. Esquece o homem. Você vai agradecer já, porque os muros da sua vida já vão começar a ser erguer. E essa semana ainda, hoje é o primeiro dia, domingo. No decorrer dessa semana vai ter muito testemunho para ser contado. Muitas bênçãos para ser contada. Tem gente aqui que a vitória vai bater lá na tua porta. Tem gente que vai estar dormindo, a porta vai chegar lá. Aí alguém vai bater na tua porta e vai dizer assim: a firma mandou chamar lá. A bênção é tua. A vitória é grande. Levanta a mão. Aleluia. Canta lá na subdividida. Tem que profetizar, tem que profetizar, tem que profetizar. Quem vai profetizar, levanta a mão. Quem vai profetizar, levanta as duas mãos. Levanta as duas mãos. Aleluia. Eu vou dizer Pai. Eu vou dizer Filho. Eu vou dizer Espírito Santo. A melhor salva de palma. Mais forte, mais forte. Mais profundo. Mais forte. Mistura com glória. Alimenta com línguas estranhas. Mais forte. Receba a presença. Receba o tempo de restaurar. Aleluia. Beyond description, faithful to the end, merciful beyond description. Você que vai participar agora da ceia do Senhor, você que vai ter essa oportunidade, vamos agora elevar a adoração a Deus, nos preparar mais uma vez. Quero chamar aqui agora à frente a Bispa Amália, missionária Sara, para estar servindo a ceia do Senhor. Vamos pegar nosso assento no dia de hoje. Creio que muitas vidas foram renovadas